Ela só queria limpar uma sala. Era mais uma diária entre tantas, em mais um apartamento que nunca seria seu. Mas o que Cláudia não sabia é que, naquele dia, um gesto simples mudaria o rumo de uma vida inteira. E talvez salvasse uma criança de desistir de viver. Tudo começou quando ela ouviu um choro baixinho vindo do banheiro, abafado como quem já aprendeu a sofrer em silêncio. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando essa história, porque o que vem a seguir talvez te faça lembrar de algo que você também já sentiu. Cláudia Martins tinha 28 anos e conhecia mais de 20 códigos de porteiro de cabeça. Sabia quais prédios deixavam a faxineira usar o banheiro social e quais exigiam um uniforme limpo dobrado na sacola. Trabalhava de segunda a sábado sem parar. Cada diária pagava o frango, a insulina da mãe e o aluguel do quarto apertado em Guarulhos. Naquela manhã, chegou a cobertura de Moema, indicada por uma agência, com a ficha limpa e a mochila surrada nas costas. O cliente era Ricardo Azevedo, um empresário viúvo, seco no cumprimento, direto no pedido. Evite barulho. Minha filha está doente e precisa descansar. Cláudia assentiu, como sempre fazia. Entrou em silêncio e começou sua rotina entre panos, baldes e pensamentos. Mas tudo mudou no exato momento em que ouviu um soluço vindo do corredor. Um choro infantil, frágil e solitário. E ali, mesmo sabendo que não era sua função, Cláudia decidiu escutar. Ela caminhou devagar até a porta semiaberta do banheiro e viu a menina sentada no chão frio, abraçando os próprios joelhos. A cabeça raspada brilhava sob a luz fluorescente e o pijama hospitalar indicava que ela vinha de uma internação recente. Manuela, 9 anos, estava em tratamento contra uma leucemia agressiva. Era filha única e tinha parado de falar com adultos desde a morte da mãe, 3 anos antes. Cláudia não sabia nada disso ainda. Só viu uma criança chorando sozinha e algo dela implodiu. Sem pensar, sentou-se de leve na soleira da porta. Não invadiu, não falou alto, apenas deixou a presença dela dizer: "Você não está sozinha." E por um tempo ficaram assim, no silêncio compartilhado de quem já conheceu a dor de perder. Foi quando Cláudia avistou uma caneta hidrográfica sobre a pia. Estava ali, abandonada, ao lado de escovas de cabelo e frascos de remédio. Pegou com cuidado, como se pedisse permissão, e olhou para a menina. Manuela ergueu os olhos vermelhos e fundos, e não recuou. Cláudia sorriu com os olhos e fez um gesto pedindo para se aproximar. Em silêncio, começou a desenhar pequenas flores e borboletas coloridas no couro cabeludo liso da menina. Desenhou com delicadeza, como quem borda sobre pele viva. Cada flor era uma esperança, cada traço um abraço. Quando terminou, Manuela se olhou no espelho e sorriu. Um sorriso tímido, mas real. O primeiro em meses. Em seguida, pegou o celular escondido no bolso do casaco e tirou uma selfie. Postou nos melhores amigos com a legenda: "Hoje eu me senti bonita de novo." Ricardo Azevedo viu a cena do corredor. Tinha ido buscar uma planilha no escritório quando ouviu a movimentação discreta e por instinto foi verificar. Ficou parado, imóvel, vendo sua filha sorrir pela primeira vez desde que a esposa faleceu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. E partia de uma mulher que nem fazia parte da equipe médica, nem era terapeuta, nem psicóloga. Era só a faxineira. Aquilo o desconcertou. Ricardo era um homem acostumado a controlar tudo com lógica e eficiência. Mas ali, naquela pequena troca silenciosa entre duas pessoas invisíveis para o mundo, uma criança doente e uma mulher pobre, ele viu algo que nenhuma fortuna podia comprar: conexão verdadeira. Respirou fundo, voltou para o quarto e, naquela mesma noite, mandou uma mensagem para a agência pedindo que Cláudia voltasse na semana seguinte, para dar uma força extra com a organização do apartamento. A desculpa era profissional, mas a intenção era clara. Queria a presença dela ali de novo.
E Cláudia voltou. Começou indo uma vez por semana, depois duas, até que passou a aparecer quase diariamente. Ricardo não comentava, apenas observava. Via Manuela comer melhor nos dias em que Cláudia estava por perto. Aceitava a quimioterapia com menos resistência. Até voltou a gravar áudios para as amigas, rindo baixinho, dizendo: "Tenho uma tia da faxina que faz mágica com caneta." A casa, antes silenciosa, começou a ganhar sons discretos. Risos abafados, passos leves, uma canção sussurrada de vez em quando. E pela primeira vez em anos, Ricardo começou a acreditar que talvez a filha ainda tivesse alguma chance de reencontrar a luz. E que essa luz podia estar vindo de alguém que o mundo insiste em ignorar. Não demorou muito para a mudança no comportamento de Manuela chamar a atenção da equipe médica. A oncologista responsável, doutora Helena Prado, notou a melhora clínica, mas também percebeu algo que a incomodava. Começou a ouvir da equipe de enfermagem que Manuela sorria mais, que havia uma mulher da limpeza que passava mais tempo no quarto, que a menina agora aceitava os medicamentos com menos resistência. Helena era uma médica renomada, conhecida por sua rigidez ética e técnica, mas também por uma relação antiga e nunca assumida com Ricardo. O incômodo que ela sentia não era apenas profissional, era pessoal. Ela conhecia Ricardo desde os tempos da residência dele em Harvard. Sabia da fragilidade emocional que ele escondia por trás da postura racional. E talvez, bem no fundo, soubesse que aquela mulher simples estava ocupando um espaço que ela própria nunca conseguiu conquistar. A princípio, Helena disfarçou o desconforto com questionamentos técnicos. Comentou com Ricardo, em tom aparentemente neutro, que o uso de canetas na pele de um paciente imunossuprimido pode apresentar riscos. Falou sobre alergias, sobre substâncias tóxicas presentes em tintas. Ricardo, hesitante, chegou a perguntar discretamente a Cláudia se a caneta era lavável. Ela respondeu que sim, com simplicidade, sem rodeios. A conversa morreu ali, mas Helena não esqueceu. Na semana seguinte, durante a reunião da equipe multidisciplinar, registrou no prontuário eletrônico uma anotação: paciente em contato frequente com pessoa não autorizada. Possível interferência emocional externa no processo terapêutico. Foi o primeiro passo de uma campanha velada, uma tentativa sutil, mas meticulosa, de afastar Cláudia e Ricardo, dividido entre a melhora visível da filha e a opinião médica da mulher, em quem sempre confiou. Começou a se sentir acuado. A campanha de desgaste começou discreta, mas certeira. Helena acionou colegas influentes dentro do hospital e compartilhou preocupações vagas, sempre usando termos técnicos: interferência emocional não monitorada, risco de apego não supervisionado. Ao mesmo tempo, passou a enviar mensagens para Ricardo em horários estratégicos. Entendo que você esteja fragilizado. Só não quero que tome decisões emocionais que coloquem a Manuela em risco. Ele lia e relia as mensagens, sem responder de imediato. Sabia que havia algo ali além da preocupação médica. Sentia o tom enviesado, o peso de quem queria controlar uma narrativa. Mas também sentia culpa. Era um pai falho. Ele sabia disso. Por meses, mal conseguia olhar nos olhos da filha. Agora que ela estava reagindo, temia fazer algo que desandasse tudo de novo. Foi assim, aos poucos, que a dúvida começou a corroê-lo. E se Cláudia estivesse de fato passando dos limites? A gota d'água veio com uma reportagem. Numa manhã de terça-feira, Ricardo abriu o celular e quase deixou o café cair. Uma matéria estampava o G1. Empresário milionário permite prática alternativa em filha com câncer. A reportagem apresentava uma sequência de prints de stories feitos por Manuela. Imagens dela com desenhos coloridos na cabeça, acompanhadas de frases como "Hoje teve mágica de novo" e "Tia Cláudia salvou meu dia". A matéria, que insinuava negligência e irresponsabilidade paterna, viralizou rapidamente em grupos de pais, fóruns médicos e até no LinkedIn.
Amigos da elite começaram a mandar mensagens enigmáticas. Sócios da empresa ligaram preocupados com a reputação da marca. Um jornalista, conhecido de Helena, havia assinado o texto. Ricardo entendeu na hora. Aquilo não era coincidência, era ataque. E ele, já emocionalmente esgotado, não teve forças para resistir. Na mesma tarde, chamou Cláudia para conversar e, com frieza calculada, demitiu-a. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Cláudia não chorou, não implorou. Apenas respirou fundo e perguntou se podia, ao menos, se despedir de Manuela. Ricardo hesitou. Disse que seria melhor não. Ela precisa se desapegar, justificou, evitando olhar nos olhos da diarista. Cláudia apenas assentiu com a cabeça. Saiu do apartamento com os ombros pesados, mas o coração ainda mais. Na mochila, levou a caneta hidrográfica e um bilhete que a menina havia deixado escondido debaixo do travesseiro. Não me esquece, por favor. Eu te amo, tia Cláudia. Do outro lado da cidade, no Hospital Albert Einstein, Manuela esperava ansiosa pela visita. Quando viu que ela não veio, ficou inquieta. À noite, pediu para a enfermeira chamar a tia da faxina. A resposta foi seca. Ela não trabalha mais aqui. A menina não disse nada. Apenas pegou o celular e gravou um áudio chorando. Você prometeu que não ia me abandonar, igual a mamãe. Nos dias que se seguiram, Manuela mergulhou num estado que os médicos classificaram como retração emocional aguda. Recusava comida, arrancava os curativos, deixava os braços duros quando tentavam aplicar medicação. Começou a repetir o nome de Cláudia como um mantra obsessivo, nos corredores durante a madrugada, até mesmo durante o sono. Ricardo tentou conversar, levou brinquedos novos, pediu para terapeutas reforçarem os cuidados. Nada funcionava. A menina, que estava em clara melhora, regredia a olhos vistos. Uma febre persistente levou à internação emergencial. O corpo reagia mal, mas o que mais preocupava era o emocional. Foi Patrícia, uma enfermeira antiga do hospital e amiga de Cláudia, quem percebeu que algo estava errado também nos bastidores. Mexendo nos prontuários, encontrou anotações inconsistentes, comentários subjetivos e, principalmente, laudos assinados sem evidência concreta. Fotos que Helena usava como prova de alergia nos desenhos eram, na verdade, distorções de iluminação. A história estava começando a desmoronar. Na noite em que Patrícia mostrou as evidências para Ricardo, ele ficou em silêncio por longos minutos. O tablet com os prints tremia levemente em suas mãos. Dentre os arquivos estavam capturas de tela que mostravam como os laudos foram preenchidos antes mesmo das consultas acontecerem. Uma delas era datada em um domingo, dia em que Helena sequer havia ido ao hospital. Ricardo, acostumado a confiar cegamente na palavra da médica, sentiu algo quebrar dentro dele. Era mais do que traição profissional. Era manipulação pura. Pegou o telefone, ligou para 2 colegas médicos de confiança e pediu uma análise imparcial do prontuário de Manuela. Eles prometeram discrição. Em 48 horas, confirmaram. Havia interferência pessoal clara na conduta de Helena. Nenhuma evidência concreta justificava a demissão de Cláudia ou os alertas registrados nos relatórios. Enquanto isso, Manuela continuava a definhar. Não respondia a estímulos, não falava mais com ninguém. O hospital autorizou a presença da avó materna por algumas horas, na tentativa de trazer algum conforto. Nada adiantou. Foi aí que Ricardo tomou a decisão. Com a ajuda de Patrícia, preparou tudo discretamente. Ligou para Cláudia, pediu desculpas com a voz embargada e implorou para que ela voltasse, nem que fosse só por um dia. Cláudia hesitou. Estava magoada, sim, mas também preocupada com a menina. Aceitou. Patrícia ajeitou tudo para que ela entrasse como acompanhante autorizada, com um crachá provisório. Quando Cláudia entrou no quarto, Manuela estava deitada, pálida e sem forças. Mas ao ver o rosto da diarista, os olhos dela se encheram de lágrimas. Murmurou num fio de voz: "Você voltou mesmo."
E então, como se um interruptor emocional fosse ligado, a criança se mexeu, pediu comida e, pela primeira vez em uma semana, aceitou tomar o antibiótico sem resistência. A transformação foi quase instantânea. Manuela, fraca e febril minutos antes, começou a responder aos estímulos como se tivesse acordado de um pesadelo. Pediu para ouvir música, pediu para que Cláudia desenhasse uma nova borboleta e até perguntou se poderiam dançar um dia quando ela saísse dali. As enfermeiras da ala pediátrica se entreolharam, incrédulas. Uma delas começou a gravar discretamente, não para expor, mas para registrar o que muitos julgavam impossível, uma melhora súbita ligada diretamente à presença emocional de uma pessoa sem crachá de especialista. Quando Helena soube da presença de Cláudia no quarto, subiu furiosa. Entrou sem bater, com os olhos em chamas e começou a gritar: "Quem autorizou isso? Essa mulher foi afastada. Isso é uma irresponsabilidade médica." Manuela começou a chorar e se agarrou a Cláudia. Ricardo entrou logo depois com Patrícia ao lado. Tentou conter a médica, mas ela seguia fora de controle. O que ninguém sabia é que um dos residentes de medicina, atento à confusão, já havia começado a gravar tudo com o celular. O vídeo mostrava Helena gritando com uma criança doente, acusando uma faxineira de comprometer o tratamento com desenhos ridículos, enquanto Manuela, em prantos, pedia para que não a tirassem dali. O vídeo caiu no Twitter e X naquela mesma noite. Em poucas horas, viralizou. Hashtags como "A Guirela só queria desenhar" e "Borboletas da Manu" dominaram os trending topics. Médicos de outros hospitais começaram a questionar publicamente a conduta ética de Helena. Especialistas em humanização no cuidado pediátrico se manifestaram em defesa de Cláudia. Influenciadores, jornalistas, mães de crianças em tratamento, todos se uniram num coro coletivo contra a arrogância institucional. A narrativa havia mudado. Ricardo, até então julgado como negligente, passou a ser visto como um pai que tentava, com o pouco que tinha emocionalmente, salvar a filha do sofrimento. Sob pressão pública e com um processo aberto no Conselho Regional de Medicina, Helena foi afastada temporariamente das atividades. O hospital, para conter danos, convocou uma coletiva para esclarecer os fatos e anunciou uma nova diretriz voltada à inclusão de práticas emocionais humanizadas no ambiente pediátrico. Na prática, isso significava uma autorização formal para a permanência de Cláudia como cuidadora de apoio emocional de Manuela. Mas para ela, não era sobre crachá. Era sobre estar ali, do jeito certo, com a menina que aprendeu a sorrir por causa de uma caneta colorida. Ricardo, envergonhado por ter cedido à pressão, pediu desculpas pessoalmente, não com palavras ensaiadas, mas com olhos marejados. Disse que não tinha desculpa suficiente. Cláudia, como sempre, respondeu com serenidade: "A vida da gente já ensina a perdoar antes mesmo de aprender a pedir desculpa." Poucos meses depois, quando o quadro de Manuela estabilizou, Ricardo propôs a Cláudia um projeto novo. Queria levar para outras crianças em tratamento a experiência que tiveram juntos. Surgiu então o Borboletas da Vida, uma pequena iniciativa de oficinas voluntárias com atividades lúdicas em hospitais públicos e ONGs de São Paulo. Cláudia assumiu a coordenação com o mesmo olhar calmo com que entrava em apartamentos luxuosos carregando baldes. Só que agora carregava esperança. Manuela virou o rosto da campanha. Em uma das fotos do folder impresso, aparece com o couro cabeludo pintado de girassóis, sorrindo para a câmera. "Essa é a Cláudia", dizia a legenda. "Ela desenha esperança." O projeto cresceu rápido, ganhou matérias em portais, apoio de artistas e até doações privadas. Mas, mais importante do que a repercussão, era o impacto real. Em cada borboleta desenhada, havia o rastro invisível de uma menina que não desistiu de viver e de uma mulher que não desistiu de cuidar. Apesar da vitória pública, as cicatrizes não desapareceram. A exposição de Manuela na mídia continuava reverberando.
Havia comentários maldosos em vídeos antigos, teorias conspiratórias sobre influência emocional perigosa e até críticas veladas de profissionais que se recusavam a admitir que estavam errados. Ricardo aprendeu, da forma mais dura, que proteger uma criança vai muito além de remédios e protocolos. Aprendeu a estar presente, não como o executivo impecável, mas como o pai falho que escolhe melhorar. Passou a buscar acompanhamento psicológico, diminuiu as viagens de negócios e começou a levar a filha para o hospital ele mesmo. Nos trajetos, ouviam música juntos. Manuela adorava ouvir Cláudia cantando Alceu Valença pela caixa de som. Era o novo ritual. Na volta, paravam para tomar sorvete. Pequenos rituais que curavam em silêncio. E mesmo diante das lembranças difíceis, Manuela começou a escrever um diário. No topo da capa, colou um adesivo em forma de borboleta com a frase: "Ela me viu quando ninguém mais quis olhar." Cláudia continuou morando em Guarulhos, sustentando a mãe com a mesma dignidade de sempre. Não aceitou convite para dar entrevistas, nem transformar a própria história em capital social. "Eu só fiz o que era certo", dizia. Mas nas noites de sábado, quando voltava das oficinas do projeto, costumava parar em uma padaria simples e olhar as crianças na rua brincando. Às vezes, alguém a reconhecia. "Você é a moça da história da menina do hospital, né?" E ela sorria, tímida. "Sou só a Cláudia." Por dentro, porém, carregava algo que não sabia nomear. Uma mistura de tristeza, gratidão e uma certeza que nunca teve antes. De que não importa o tamanho da injustiça, sempre existe um gesto capaz de virar a maré. Ela aprendeu isso naquele quarto de hospital, com uma caneta barata na mão, diante de uma menina que só precisava de alguém que enxergasse sua dor como se fosse dela. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. O tempo passou. Manuela completou 10 anos com festa simples no quintal de uma ONG parceira do projeto. Vestia um vestido amarelo com girassóis bordados e uma faixa no cabelo. Convidou poucos amigos, os que sobraram depois da doença e os que surgiram por causa dela. Cláudia estava lá, claro, ajudando a montar os balões e cortando fatias de bolo. Ricardo tirava fotos com uma câmera antiga, tentando capturar sorrisos verdadeiros. A festa foi filmada por uma aluna de jornalismo que fazia estágio voluntário no projeto. No final do vídeo, Cláudia aparece sentada num canto, com Manuela encostada em seu ombro. A legenda dizia: "Nem todo anjo tem asas. Alguns só sabem onde desenhar flores." O vídeo viralizou de novo, mas dessa vez por um motivo bonito. E dessa vez, ninguém teve coragem de atacar, porque a verdade já havia sido sentida por quem importava. A repercussão trouxe convites para palestras, prêmios simbólicos e menções em campanhas institucionais de humanização hospitalar. Mas Cláudia recusou quase todos. Disse que preferia continuar nos bastidores, cuidando em silêncio como sempre fez. Aceitou apenas uma homenagem feita por crianças do projeto, onde recebeu uma cartinha escrita à mão por Manuela. "Você me ensinou a ser borboleta." Ricardo leu a carta em silêncio e não conteve as lágrimas. Não chorava desde o velório da esposa, mas naquele dia chorou de verdade. Pela dor, pela cura e pelo que quase perdeu por confiar demais no status, na hierarquia, na aparência. A partir daquele momento, entendeu que nunca mais veria o mundo da mesma forma. E foi ali, com o papel tremendo entre os dedos e a filha de mãos dadas com Cláudia, que ele percebeu. Não era ele quem havia salvo Manuela. Eram elas que tinham salvado ele. Com o tempo, Ricardo passou a participar mais ativamente do projeto. Trocou reuniões intermináveis por visitas semanais às oficinas. Passou a ouvir histórias de mães que carregavam crianças nos ônibus por 2 horas até conseguir atendimento. Conheceu voluntários que haviam perdido filhos e encontraram no Borboletas da Vida uma forma de continuar vivendo.
Um dia, num desses encontros, uma menina de 7 anos perguntou se ele era o pai da Manu da borboleta. Ele sorriu e disse que sim. "Então você é sortudo", ela respondeu. Foi a frase mais verdadeira que ele já tinha ouvido. Naquela noite em casa, Ricardo sentou ao lado da filha e perguntou: "Você acha que a mamãe ia gostar da Cláudia?" Manuela respondeu sem hesitar: ela ia amar. E então, pela primeira vez em anos, os três, o pai, a filha e a memória da mulher que se foi, pareciam sentados à mesma mesa. Cláudia, por sua vez, nunca deixou de ser faxineira. Mesmo coordenando um projeto que ganhava visibilidade, ainda fazia diárias em casas de família, apartamentos e pequenos escritórios. Dizia que aquele trabalho era o que a mantinha com os pés no chão. "É limpando que eu lembro de onde vim", mas agora, em cada lugar que entrava, havia um respeito diferente. As pessoas a olhavam nos olhos, perguntavam sobre o projeto e, às vezes, apenas deixavam um bilhetinho sobre a mesa com um "obrigado por existir". Certo dia, numa casa no Morumbi, uma senhora idosa segurou a mão dela e disse: "Você desenhou esperança num lugar onde a gente só via dor." Cláudia não soube o que responder. Apenas sorriu e continuou esfregando a pia da cozinha, como sempre fez. Mas por dentro sentia algo diferente, como se finalmente tivesse entendido que dignidade não é o que te dão. É o que você carrega mesmo quando o mundo tenta te apagar. Alguns meses depois, Cláudia recebeu uma ligação inesperada. Era de uma enfermeira de um hospital público na Zona Leste. Uma criança em tratamento havia assistido ao vídeo da Manuela no projeto e agora se recusava a tomar medicação sem antes virar borboleta. O hospital, sem recursos, pediu ajuda. Cláudia pegou um ônibus, levou suas canetas hidrográficas e passou a tarde desenhando flores, planetas e pássaros nas cabeças raspadas de 5 pequenos guerreiros. Ao final, uma menina sussurrou: "Agora posso ser forte." Cláudia saiu dali em silêncio, mas com o coração pulsando alto. Não era fama, não era reconhecimento. Era saber que, em um sistema que muitas vezes trata os pobres como invisíveis, o gesto mais simples podia ser revolução. Um desenho na pele, um sorriso em meio à dor, uma palavra dita com doçura, era isso que mudava tudo. E era isso que ninguém podia tirar dela. Manuela seguiu o tratamento com altos e baixos, como toda criança em processo de cura. Teve recaídas, teve dias de dor, teve momentos em que quis desistir. Mas agora não estava mais sozinha. Tinha a Cláudia, o pai mais presente, e um grupo inteiro de crianças que haviam descoberto juntas o poder de transformar a dor em cor. Um dia, ao ser convidada para gravar um vídeo institucional do hospital, Manuela foi perguntada: "Qual o seu maior sonho?" Ela pensou por alguns segundos e respondeu: "Meu sonho é que nenhuma criança precise perder o sorriso para ser tratada." A resposta emocionou a todos, mas Cláudia, ouvindo de longe, apenas abaixou a cabeça e respirou fundo. Sabia que o que estavam construindo não era só um projeto, era um jeito novo de cuidar, um jeito em que afeto não é distração, é parte do remédio. Na medida em que o projeto ganhava força, Cláudia foi convidada a participar de uma mesa redonda sobre humanização no atendimento hospitalar. Sentou-se entre médicos, psicólogos e especialistas com currículo internacional. Quando passou a palavra para ela, o mediador perguntou: "Cláudia, o que você acha que os hospitais precisam aprender com sua experiência?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com a mesma firmeza com que segura um rodo ou uma caneta, respondeu: "Que antes da gente tratar a doença, a gente precisa enxergar a pessoa." A plateia aplaudiu em pé, não porque ela usou palavras bonitas, mas porque ali cada sílaba carregava a verdade de quem vive a realidade na pele. Ricardo assistia da primeira fileira, segurando a mão da filha. Helena, a médica, não estava lá. Sua licença havia sido estendida e o processo no CRM seguia em curso.
Mas naquele palco, naquele instante, Cláudia era a autoridade, uma que não precisou de diploma para ser ouvida. Algumas pessoas ainda comentavam pelas costas. Diziam que era exagero, que Cláudia teve sorte, que não era bem assim. Mas quem viveu sabia. Manuela sabia. Ricardo também. E principalmente as dezenas de crianças que agora sorriam antes de cada quimioterapia, pedindo: "Hoje vai ter borboleta?" A história de Cláudia já não era mais dela. Era parte de algo maior. Algo que começou num gesto silencioso no banheiro de um apartamento de luxo e se transformou em movimento. Um lembrete de que, mesmo em tempos de desumanização, a empatia ainda pode ser resistência. E que o amor, quando vem de forma genuína, tem o poder de redesenhar destinos, mesmo os mais marcados pela dor. A notícia do projeto chegou até o interior do Maranhão, onde vivia a irmã mais velha de Cláudia, com quem ela não falava há anos. Elas haviam rompido depois da morte do pai por causa de uma disputa por herança que nunca existiu de verdade, só o acúmulo de dores mal resolvidas. Um dia, Cláudia recebeu uma carta escrita à mão. Era da irmã. "Vi sua história. Me perdoa por tudo. Eu me orgulho de você." Cláudia leu e chorou baixinho, sentada na calçada de casa, enquanto a mãe dormia no quarto. Não respondeu de imediato, mas no mês seguinte, pegou um ônibus e viajou 2 dias inteiros até reencontrar a irmã no sertão. Se abraçaram como se o tempo não tivesse passado, porque às vezes a cura não está só nos hospitais, está também nos laços que a vida permite costurar de novo. E Cláudia entendeu ali que seu papel no mundo não era só desenhar borboletas, era reaprender a voar com elas. Enquanto isso, Ricardo fez algo que nunca pensou que faria. Escreveu uma carta aberta e publicou em sua rede profissional. Nela, falava sobre falhas. Admitia que por muito tempo tentou consertar a filha como se ela fosse um problema técnico, uma equação que não fechava. E que só quando entendeu que ela era uma menina quebrada de saudade e não de saúde, conseguiu finalmente ser pai. A carta viralizou. Foi compartilhada por executivos, professores, pais, mães, porque não era sobre tecnologia, medicina ou empreendedorismo. Era sobre humanidade, sobre escutar, sobre sentir, sobre estar. Ele encerrou com uma frase simples: "A Cláudia me ensinou a ver o que eu não queria ver, e por causa dela, hoje minha filha ainda está viva." Palavras que ninguém esperava de um homem como ele, mas que só um pai transformado poderia escrever. Manuela, com o tempo, foi recuperando a rotina de uma criança comum. Voltou a frequentar a escola, ainda que com cuidados médicos. No primeiro dia de aula, hesitou na porta da sala. As cicatrizes emocionais eram profundas. Ainda lembrava do bullying, dos olhares, dos cochichos. Mas naquele dia, usava um lenço com desenhos feitos por Cláudia. Um deles, bem no centro, era uma borboleta azul. Quando entrou na sala, uma menina a apontou e perguntou: "Foi você que apareceu na internet com a faxineira das canetas?" Manuela congelou. Mas antes que pudesse responder, outra colega disse: "Achei lindo aquilo. Minha irmã também fez químio. Você é muito corajosa." E então, algo se partiu por dentro. Não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez, Manuela sentiu que podia ser vista por quem era e não só pela doença. Voltou para casa naquele dia dizendo: "Pai, hoje ninguém me olhou com pena. Foi legal." Cláudia continuava com sua rotina dupla. Entre vassouras e projetos, dividia os dias com a mesma humildade de sempre. Mas agora carregava também cartas de crianças, bilhetes de mães e convites para eventos. Tornou-se referência silenciosa. Não queria palco, mas sabia que sua voz precisava ser ouvida. Certo dia, num seminário sobre saúde infantil, uma psicóloga citou o efeito Cláudia como modelo de vínculo afetivo transformador no tratamento de doenças graves.
Ela, sentada na plateia, se encolheu mas por dentro sentia um orgulho que não cabia no peito, porque era ali, naquele reconhecimento sutil, que entendia que sua luta não havia sido em vão, que sua presença, tão ignorada por tantos durante tanto tempo, agora era vista como essencial. E naquele instante, sentiu que finalmente havia rompido o ciclo da invisibilidade. Certa tarde, Cláudia chegou mais cedo na casa de Ricardo para buscar Manuela. Era o dia da sessão de arte no Hospital São Paulo. Encontrou a menina sentada na varanda, escrevendo algo em um caderno. "É pro meu livro", disse. Cláudia riu, surpresa. "Vai ser escritora agora?" Manuela assentiu. "Quero contar tudo, para ninguém esquecer." Ela abriu a página e mostrou o título. "Borboletas não nascem sabendo voar." Cláudia segurou o riso e o choro ao mesmo tempo. É bonito e é verdade. Naquela tarde, sentadas no ônibus com as canetas no colo e os olhos voltados para a cidade que passava, Cláudia pensou em como tudo tinha começado. Um choro abafado, uma caneta esquecida, um gesto que parecia pequeno demais para mudar alguma coisa. Mas mudou tudo. Porque o que ninguém viu naquele dia era que uma mulher comum havia se tornado ponte entre o desespero e a esperança, com nada além de presença e coragem. A história de Cláudia nunca teve grandes aplausos, nem capas de revista, mas foi contada, compartilhada, vivida, nas rodas de conversa, nas escolas públicas, nos corredores dos hospitais. E em cada um desses lugares, havia alguém que dizia: "Conheço alguém como ela." Porque Cláudia, na verdade, representa tantas mulheres invisíveis que todos os dias seguram o mundo nos braços, sem medalhas, sem manchetes, mas com amor. Essa história não tem final feliz de conto de fadas. Tem recomeços, tem rachaduras, tem dignidade, tem vida real. E talvez, no fundo, seja por isso que emocione tanto, porque mostra que os verdadeiros milagres não brilham, eles sussurram, e às vezes tudo o que precisam é de uma caneta e alguém que enxergue. Num mundo que vive com pressa, onde quase ninguém mais tem tempo para ouvir o outro de verdade, Cláudia fez exatamente o oposto. Ela parou, escutou, prestou atenção no silêncio de uma criança. Não tentou impor fórmulas, nem disse que sabia como consertar o que estava quebrado. Apenas esteve ali, presente. E foi essa presença, simples e constante, que virou alicerce para a cura emocional de uma menina que havia perdido tudo. Enquanto muitos viam apenas um tratamento, Cláudia enxergava uma alma machucada. Enquanto outros temiam apegar demais, ela se entregava com coragem. E talvez tenha sido justamente essa entrega silenciosa, sem querer nada em troca, que curou mais do que os próprios remédios. A vida, às vezes, não precisa de grandes soluções. Precisa de olhos atentos e mãos que não recuam diante da dor do outro. Quantas vezes você já passou por alguém que carregava o mundo nos ombros e sequer percebeu? Quantas Cláudias existem por aí, invisíveis, fazendo milagres discretos em quartos de hospital, cozinhas de casas de família, corredores de escola? Elas não aparecem na televisão, não ganham prêmios, mas estão lá, todos os dias, segurando os fios soltos da dignidade alheia. Cláudia representa essas mulheres, representa a força silenciosa das que amam mesmo quando o mundo vira as costas, e mostra que o verdadeiro valor de alguém não está no cargo que ocupa, mas na diferença que faz. Por isso, quando você ver alguém simples fazendo algo extraordinário, não subestime. Pode ser que esteja diante de uma das pessoas mais importantes que aquele lugar já teve. Porque é na humildade que mora a verdadeira transformação. Essa história, embora emocionante, não é um conto de fadas. É sobre gente de verdade, gente que sofre, erra, se cala, mas também ama com profundidade. Ricardo, Cláudia e Manuela não tiveram um final perfeito, mas tiveram algo mais raro, um recomeço sincero, um novo olhar sobre si mesmos e sobre o mundo. E isso é mais poderoso do que qualquer final feliz cinematográfico. O que aconteceu naquela casa, naquele hospital, com aquela caneta foi uma ruptura. Não só no destino deles, mas na forma como enxergamos empatia.
O amor, quando é verdadeiro, não precisa gritar. Ele sussurra, ele se revela no detalhe, no silêncio, na permanência, e nesse caso se revelou em uma faxineira que sabia exatamente onde desenhar flores. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa acreditar de novo na força da empatia. Às vezes, a gente se sente pequeno demais diante de tanta dor no mundo. Mas Cláudia nos mostra que não é preciso ter muito para fazer muito. Se você já viveu algo parecido, se alguém já te estendeu a mão quando todos recuaram, conta nos comentários. A sua história também pode inspirar. E se você acredita que mais pessoas como Cláudia merecem ser lembradas, deixa um aqui embaixo. Porque gestos simples, quando nascem do coração, têm o poder de mudar destinos inteiros. E histórias como essa precisam ser contadas, lembradas e multiplicadas. Ela não usava jaleco, mas curou. Ela não tinha crachá, mas era essencial. Ela não tinha cargo, mas ocupava o espaço mais importante, o do cuidado. Essa é Cláudia, que entrou pela porta dos fundos e saiu pela porta da memória de todos. Que foi chamada para limpar uma sala e acabou limpando feridas invisíveis. Que desenhou borboletas onde só havia dor. E que mostrou, com humildade e firmeza, que todo ser humano merece ser olhado com dignidade. Porque quando alguém enxerga a gente de verdade, a vida muda, e essa história é a prova disso.